Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o último Radar de 2023. Está começando agora o nosso especial de fim de ano e foi um ano puxado, né? Estivemos juntos em mais de 240 programas, acompanhando cada detalhe do mercado financeiro no Brasil e no mundo. Dia a dia mostramos como 2023 foi um ano desafiador. No Brasil, um novo governo em um país dividido politicamente, ideologicamente, precisando fortalecer a economia. Situações que influenciaram diretamente no desempenho dos investimentos. Depois de atingir a mínima ali em meados de março, o Ibov começou a renovar e ganhar atrações a partir dos impulsos políticos no mês de junho, e os dados macroeconômicos foram surpreendendo, o que refletiu no início do ciclo de queda das taxas de juros por aqui, a Selic, que ficou ali por um bom tempo em 13,75. O Copom começou a cortar a taxa, sinalizando que o ritmo não só continuaria no decorrer do ano, mas também em 2024. O dólar perdeu força, a economia americana contrariou as expectativas de recessão e desempenho abaixo do esperado, e ainda tivemos muitas discussões em torno do desenvolvimento da inteligência artificial e como as Big Techs ficaram ainda mais importantes. A maior preocupação continua sendo a China, as repercussões das guerras entre Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, que não tem fim, e a dúvida que paira a respeito de uma possível desaceleração nos Estados Unidos durante o ano que vem. Dezembro chegou com uma onda de otimismo, as casas de análise revendo suas projeções para o Brasil. Com tudo isso, o que está acontecendo a partir de agora é a grande dúvida, né, do que essas lições nos ensinam, que 2023 deixa de aprendizado, o que é preciso evoluir, o que não pode ser repetido e o que vai fazer preço ao longo do ano que vem. Bom, para relembrar os principais ensinamentos de 2023 e traçar um caminho para 2024, eu converso hoje com duas pessoas que estão sempre de olho no futuro e em como aproveitar as melhores oportunidades de mercado. Estão comigo hoje Fernando Ferreira, o estrategista-chefe e head do Research da XP, e Andrew Ryder, o CIO da WHG. Muito boa tarde, senhores. Uma honra tê-los aqui comigo mais uma vez. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, vamos começar falando sobre o ano que está acabando, né? 2023, como eu citei, com várias surpresas, mas eu acho que a principal delas foi a respeito da economia americana. Os gestores, a maioria dos gestores, principalmente multimercado, esperavam um arrefecimento já no primeiro trimestre. A gente não citou, mas teve a questão dos bancos, que parecia ser o momento, né, que seria o catalisador dessa recessão, mas a minha dúvida é muito a respeito do que vai acontecer adiante, né? Se a gente empurrou esse problema para 2024 ou de fato a economia norte-americana demonstrou uma resiliência. Para isso eu queria então falar a respeito desse ano que está para terminar. Andrew, se puder começar, qual que foi o seu grande destaque? Esse foi realmente a sua grande surpresa também, além de alguns outros fatores que vieram aparecer como a própria guerra, mas a economia norte-americana foi o seu grande motivo de surpresa em 2023? Bem, obrigado pelo convite. Eu acho que o grande tema do ano, que a gente tem falado bastante, foi a desinflação. Assim. Então, realmente, a gente veio de um período lá, desde o Covid, com uma inflação muito alta, né? Os preços subiram muito, o Fed parecia que estava muito atrasado e, né, de repente, olhando para trás, o que aconteceu foram vários fatores, tanto de demanda quanto de oferta, que acontecem uma vez a cada século, né, acontecendo ao mesmo tempo, né, uma guerra na Europa que afetou commodities, obviamente Covid, o estímulo fiscal gigante, né, todas as cadeias, né, o comportamento das pessoas viajando mais, construindo casa, tudo isso ao mesmo tempo. Então deu essa ideia que a inflação, né, tinha virado e era outro mundo que a gente estava vivendo e na verdade aos poucos as coisas foram se normalizando e eu acho que essa foi talvez a grande surpresa para o consenso aí do mercado, foi que a inflação conseguiu desacelerar tanto, especialmente agora no final do ano, né, está meio que colapsando no mundo inteiro e especialmente sem ser acompanhado de uma grande recessão ou crise americana ou mundial, né, então a economia, que nem você falou, né, foi mais resiliente. Né, talvez porque esse aumento de juros não foi sentido ainda tanto na economia, mas né, eu acho que o grande tema, se pudesse resumir, realmente foi essa desinflação que, né, para ativo de risco, é o melhor cenário possível. E para você, Ferreirinha, qual foi o grande destaque ao longo desse ano? Eu acho que um grande destaque que eu ressalto esse ano foi a surpresa do que a gente viu ao longo do ano frente ao que era esperado há 12 meses atrás. E essa surpresa não foi uma só, né? A gente falou da economia americana, que existia esse grande consenso no mercado que teríamos uma recessão
aí no primeiro semestre do ano, e não teve, né, como a gente acabou de falar. Mas se você pegar os outros grandes consensos também, um outro grande consenso era a China, né? Todo mundo estava muito animado com a China nesse exato momento no ano passado, por conta da reabertura da economia, o governo chinês, né, tirando a política de zero Covid. Existiu uma expectativa muito grande em relação a essa reabertura da economia chinesa, que acabou desapontando bastante ao longo do ano. De fato, a China acelerou o crescimento, mas foi um crescimento bem mais moderado, modesto, né, do que se esperava. E o mercado chinês, de novo, acabou indo bem mal, foi uma das piores bolsas do ano. Existiu um terceiro consenso muito grande no ano passado, que era o petróleo. Todo mundo entrou esse ano muito positivo, muito otimista com o petróleo. Aí, ao longo do ano, tivemos, né, agora no fim do ano, uma nova guerra, né, no Oriente Médio, e mesmo assim o petróleo cai 10% no ano. Então, acho que o que me chamou a atenção foram que os grandes consensos do ano passado, todos deram meio que errado, né, ou não se comprovaram. Então, recessão nos Estados Unidos não aconteceu, China não foi tão bem quanto esperado, o petróleo, que era um grande consenso, acabou caindo, e tem um quarto, né, que era, 12 meses atrás, um mercado bastante negativo com as criptos, com o Bitcoin, que acabou subindo mais de 150% no ano, né? Então, acho que isso vale a gente sempre tentar questionar, né, o status quo. Não sempre isso dá certo, acho que várias vezes o consenso está certo, né, o consenso geralmente está certo, mas nesse ano especificamente, todos os grandes consensos macro, né, que existiam para esse ano acabaram, né, sendo testados e o mercado indo numa direção oposta. Então isso para mim foi um grande destaque aí de 2023. E é interessante que exatamente por não ter sido consenso, foi difícil para o investidor conseguir surfar boa parte dessas performances, né? E um grande destaque que a gente teve especialmente aqui no fim do ano foi a performance da nossa bolsa, né? No início teve sim a surpresa com os Estados Unidos, muito em referência ali ao que aconteceu com a inteligência artificial, mas aqui no Brasil, especialmente depois de novembro, a gente viu um rally que de certa forma era até dito por alguns no início do ano, mas parece que o timing foi bem difícil de se acertar, né? Assim, como que vocês enxergaram essa questão? Tava na cara que em algum momento em andar precisava ter paciência, ou o cenário ficou melhor de fato para o mercado conseguir avançar por aqui? Olha, acho que teve uma questão de preço, de fato, né? A gente entrou esse ano com os ativos brasileiros muito descontados, né, muito baratos. Então, por mais que tínhamos risco, né, de um novo governo, de mudança de política econômica, a gente chamava atenção para isso, de que o Brasil realmente estava muito barato. A gente até chamava atenção, por exemplo, que a Petrobras, no começo desse ano, ela estava mais barata que a Gazprom, na Rússia, né, que o mercado hoje você nem consegue comprar Gazprom por conta das sanções, e a Rússia vendendo petróleo com grande desconto, mas quando a gente olhava nível de valuation, a Petrobras estava com desconto até maior do que a Gazprom. Então, de fato, o que a gente viu ao longo do ano foi que as políticas que vieram, né, de Brasília, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico, não indicaram uma grande mudança de rota, né? Então tivemos a aprovação de um novo arcabouço fiscal, né? Não tivemos nenhuma mudança de autonomia do Banco Central, ou nada daquilo que se falava, né, durante as eleições. Então você tirou um prêmio de risco muito grande que estava embutido nos ativos brasileiros, e, além disso, né, a gente teve um ano que eu diria que, assim, foi relativamente bom, né, do ponto de vista de lucros, né, das empresas reportando bons resultados, apesar dos juros altos, e aí a partir do segundo semestre o mercado precificando esse cenário de corte de juros, né, adiante. Então por isso que a gente viu um rally muito grande ali em maio, junho, e agora em novembro novamente, esses dois episódios muito relacionados a juros, né, maio e junho mais relacionados a juros domésticos, novembro mais relacionado a juros globais, mas os dois episódios muito relacionados a juros. Então eu diria que foi uma combinação, né, de que a gente começou esse ano extremamente descontado, com muita, né, dúvida em relação ao Brasil. Ao longo do ano esse prêmio de risco foi diminuindo na medida em que o que a gente viu de políticas, né, não indicaram uma grande mudança de rumo, e também tivemos esse efeito de precificação, de queda de juros aqui e também lá fora, né, ao longo do mês de novembro. Então, a gente de fato entra para o ano que vem
com a Bolsa já em outro patamar, né, em 130 mil pontos, com o mercado já precificando uma Selic em um dígito alto, né? Só o câmbio que aí a gente continua com um patamar de câmbio um pouquinho mais alto do que se esperaria, eu diria, né, para um cenário tão positivo de Brasil, era de se esperar que o câmbio tivesse um pouquinho mais apreciado do que esse nível próximo de R$5 que a gente vê agora, né, 4,90 alguma coisa, mas de maneira geral eu diria que os ativos brasileiros performaram muito bem ao longo de 23 e não era um consenso, como você bem mencionou, muita gente estava bem negativa com o Brasil, né, no começo desse ano. Andrew, se você tivesse que citar lá na WHG, quais foram os grandes temas que vocês conseguiram surfar ao longo desse ano? Que agregou mais valor para a cota ali do fundo? Eu acho que tiveram algumas coisas, né? Acho que um pouco essa visão que a economia estava desacelerando, mas não ia ser um grande, né, hard landing e tal, né, essa ideia que as coisas estavam se normalizando, né, então pela ótica da inflação ia ser o grande tema. E eu acho que, né, talvez respondendo um pouquinho dessa pergunta de Brasil, né, acho que contrário ao normal, né, nos últimos anos a gente viu o Brasil, como você falou, né, AI é bom para tecnologia, né, Covid foi bom para tecnologia, né, coisa que era da economia velha, tipo Brasil, ia mal. Ou quando, né, ano passado, em 22, que a tecnologia foi mal, a economia velha foi bem, né, então commodities, petróleo, Brasil, essas coisas iam bem. E esse ano, eu acho que a desinflação conseguiu unir as duas coisas, né, foi bom para a tecnologia e para a América Latina, que é a geografia que tem os juros mais altos do mundo, né, aumentou os juros antes de todo mundo, né, estavam combatendo a inflação, mas a inflação não virava, e aí começou a virar junto quando o mundo inteiro começou a virar, e aí você olha para o lado e fala, pô, a gente está com um juro real aqui gigante, com essa inflação normalizando, né, então tem muito espaço para cortar, e eu acho que o local estava muito focado aqui, né, no arcabouço fiscal, política, etc., e o gringo que meio que viu esse tema mais claramente. Então acho que as duas coisas se conversam, e aí a AI meio que te dá mais confiança que isso pode se estender, que, né, a gente está voltando para esse mundo mais normal, tanto de inflação, de produtividade, de crescimento, né, porque o medo era de onde que vem o crescimento para os Estados Unidos ou no mundo, eventualmente, quando acabar todo esse fiscal, e eu acho que, né, ter essa ideia, outra coisa relacionada a isso, né, que todo mundo falava que a bolsa era muito cara no começo do ano e que o lucro tinha que cair muito, e realmente o lucro foi revisado para baixo na bolsa X, né, essas mega cap techs, mas o que também muita gente, né, especialmente no Brasil, a gente fala muito de carrego, a bolsa tem um carrego incrível de lucro que cresce, com o PIB nominal nos Estados Unidos, o terceiro tri foi mais de 8%, né, então quanto que o lucro das ações tem que crescer em termos nominais. Então, basicamente, a bolsa se separa em duas coisas. Então, acho que quem entendeu isso antes falou, não está cara a bolsa, o que está acontecendo é que 30% da bolsa, essas empresas gigantes, estão tendo revisão de lucro muito alta e tem um tema novo aqui aparecendo, enquanto o resto da bolsa está, na verdade, muito barato, né? Eu via muita gente falando em outubro que a bolsa ainda estava cara e tal, e você via o Equal Weighted S&P, estava 13 vezes e meia 2024 PI, né? Então, realmente, eu acho que deu oportunidade para quem conseguiu ficar mais objetivo, assim, né, nesse momento, né, de não ficar só olhando o PI cheio, né? Obviamente, 20, 30 anos atrás nem tinha Tesla e Amazon e, né, essas empresas assim que agora são gigantes, Meta e Google também, né, no índice. Então, acho que uma combinação dessas coisas foi o que ajudou a gente para sobreviver a toda essa volatilidade esse ano e capturar esse upside. Vamos começar a falar um pouquinho sobre 2024, que tenho certeza que nossa audiência deve estar pensando agora, legal, mas já estamos há quase 365 dias falando sobre esses assuntos. Vamos olhar para o futuro e buscar algum tipo de oportunidade. Eu queria começar falando então sobre o grande tema para esse ano, que pelo menos por hora, né, neste momento que é mais debatido olhando para 2024, é a questão do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, né? O mercado, por sua vez, precifica já com uma probabilidade até bem elevada corte em março, enquanto os governantes do Fed aparecem a todo momento dizendo que a discussão do mercado está muito antecipada, que eles mesmos lá dentro não estão projetando algo nesse sentido, né? Com base nisso, com o mercado antecipando essa probabilidade de corte, o Fed dizendo que pode ser adiante, o que vocês estão enxergando para esse momento? Acredito eu que, caso a gente veja, né, o mercado tendo que voltar a precificar cortes um pouco mais para frente, isso pode
influenciar de alguma forma a dinâmica de preço, pelo menos no começo do ano, né? Qual está a visão de vocês a respeito desse tema em específico? Você quer começar também, Andrew? Eu acho que o mercado agora está precificando um corte em toda a reunião no ano inteiro, começando em março, né, sendo 150 bips, né, total, bastante coisa, muito mais do que o Fed tem, né, na projeção que ele acabou de divulgar 2 semanas atrás, o dobro praticamente. Só que, né, isso também é difícil porque é muito uma probabilidade do que pode acontecer, né? A economia está desacelerando, nossa visão é que a economia estava desacelerando. Se a gente tivesse conversado um mês atrás, teria falado, pô, outubro, novembro, os dados estão virando, estou preocupado que a economia vai desacelerar. O copo meio cheio é que dá para cortar juros mais cedo, a inflação está caindo, mas, né, não sei o que vai acontecer com o lucro das empresas. Agora, os últimos dados, as coisas estão meio que estabilizando. E até agora, melhorando na margem. até melhorando algumas coisas, cartão de crédito, housing, então juros caindo começa a ajudar, a bolsa subindo começa a ajudar na confiança também. Então a gente está começando a revisar nosso PIB dos Estados Unidos para cima agora em 2024. Então, mas aí você pode, de novo, olhar com o meio cheio e com o meio vazio, né? Então, talvez, quando você olha a probabilidade de corte, se tiver um hard landing em algum momento, tem que cortar muito mais do que está na curva. Então, diminuir a chance de ter uma recessão muito forte próximo ano e a economia estabilizar, tem um lado positivo, né? Então, se for por isso que a gente está cortando menos, talvez não é tão ruim assim para ações, por exemplo. Mas se for, né? E aí depende do que está acontecendo com a inflação. Então, acho que o que foi tão importante o último Fed é que ele está quebrando esse relacionamento. Não é que a gente precisa, eu acho que o ano inteiro, né? Foi o grande tema que todo mundo achava que precisava quebrar a economia para a inflação cair. Sim. De repente, não é esse o caso. De repente, a inflação pode continuar caindo e a economia pode estabilizar e não ter uma recessão. Isso são duas coisas que têm algum overlap, mas não necessariamente é o mesmo trade. Então, né, acho que depende um pouco. Eu acho que é sim ruim para lugares que nem o Brasil. Assim, tem algumas coisas no mercado que são muito sensíveis a quantos cortes o Fed vai dar e quando que ele começa a cortar. Então, acho que isso a gente tem que ficar atento em 2024, porque de repente ele não está cortando tanto porque a economia está bem. Por S&P pode estar ok, para outras coisas nem tanto. Assim. Na sua visão, Ferreira? Olha, acho que a gente está entrando em 2024 num cenário bastante favorável lá fora, porque a gente está vendo uma economia ainda muito resiliente, né, com dados de atividade bastante robustos, com esse processo de desinflação acontecendo e seguindo, né, o seu curso. Então, o mercado já olhando e precificando, né, essa porta de saída, que é o início do ciclo de corte de juros. Então, o mercado tende a ir muito bem nesse momento, que é o que a gente viu no Brasil ali em maio, junho, né, a hora que o mercado começa a precificar que o Banco Central vai cortar juros, você vê esse rally grande em ativos de risco, que é o que a gente viu lá fora, e sem uma visão de que teremos uma recessão aí próximo. Né? Então, é o que os economistas chamam do cenário de Goldilocks, né, que é tudo indo maravilhosamente bem, né? Economia resiliente com inflação declinando. Dito isso, acho que a grande dúvida para o ano que vem, eu acho que ela migra de uma dúvida em relação à inflação, o cenário de inflação, para uma dúvida em relação ao cenário de crescimento. Então, como o Andrew falou, teremos hard landing, não teremos hard landing, ou a economia vai ter o famoso soft landing, ou até o cenário alternativo que a gente falava alguns meses atrás, que era o no landing, né? Que a economia não vai desacelerar. Isso pode até trazer um cenário de risco para o ano que vem, que é da inflação começar a dar sinais de repique. Né? Então, se o Fed começar a cortar juros e a inflação voltar a subir, porque a economia continua muito resiliente, isso vai jogar um grandíssimo balde de água fria no mercado. O mercado assusta, né, num cenário como esse. Exatamente, porque aí todo esse cenário de, o Fed vai cortar juros 150 pontos no ano que vem, se a inflação começar a dar um sinal de repique, fica mais complexo. Então, eu acho que o foco muda um pouco no ano que vem, né, de um foco muito grande em inflação, que foi o tema desse ano, para um foco em crescimento. Teremos, enfim, o soft landing, né, a economia vai conseguir pousar sem um grande choque, ou a economia não vai pousar, enfim, acho que vai ser o foco do mercado para o ano que vem. Então, acho que a dependência dos dados, né, ou o mercado prestando muita atenção nos dados, vai continuar sendo a tônica do ano que vem, mas por enquanto, o cenário que a gente tem hoje e entra 2024 é um cenário muito favorável. Justamente a gente está vendo tudo se alinhando, né? Todos os astros aí se alinhando, que é atividade robusta com um cenário de desinflação e potencial de queda de juros. E é interessante notar que o Jerome Powell, na última reunião do Fed em dezembro,
ele, né, corroborou esse cenário que vem sendo precificado pelo mercado. Ele quase que assinou embaixo, né, o que o mercado estava precificando. Muita gente esperava o contrário, né, esperava que ele fosse vir e falar, olha, essa precificação de corte já em março é um pouco precipitada, vamos olhar os dados, vamos com calma. Não, ele chegou e meio que assinou embaixo, e aí o mercado adorou, né, o que ouviu, e aí você teve um rally muito grande no final do ano. Tanto é que depois dessa decisão do Fed, esse discurso do Powell, vários membros do Fed saíram voltando que, pô, não é bem assim, a gente, né, ainda está preocupado com a inflação. Eles meio que tentaram arrumar ali o que foi falado pelo Powell, mas assim, meio que o estrago já estava feito, né? O mercado já tinha precificado esses cortes, até inclusive botou uma precificação em janeiro, né? Acho que tem ali quase 8 ou 10% de chance de corte já em janeiro. Então, de fato, o Powell trouxe aí um presente de Natal, né? Foi o grande presente de Natal desse rally de fim de ano, né? O rally de Natal que a gente viu, corroborado aí por essa visão do Powell. Mas, de fato, acho que para o ano que vem essa discussão de crescimento ela ganha mais peso, talvez, do que de inflação. E aí, para a gente falar um pouquinho, de forma até sucinta, sobre Bolsa nos Estados Unidos, esse tema de juro vai ser o 100% driver do ano que vem? Tem algum outro fator que a pessoa que está investida lá fora, de repente via BDR ou até diretamente, tem que se preocupar nesse momento? Para mim? Você que manda. Não, então, eu diria que tem alguns assuntos, agora a gente está muito focado no Fed, né? Penso, o Fed é o juro curto, né? Acho que em agosto teve uma grande surpresa, aí no juro longo começou a abrir sem parar, né? Vai ter muita emissão do Tesouro aí ainda próximo ano, e a gente, né, fez um estudo lá, os compradores tradicionais, né, tipo governos soberanos, Arábia Saudita, China, Japão, não estão mais comprando. O Fed comprou muito também na última década com QE, agora está vendendo, né, com QT. Então, basicamente, o setor privado que tem que absorver todo esse papel e qual o preço que eles estão dispostos a pagar, que é a grande dúvida, né? Então, quando a gente teve uma guerra e a inflação caindo e tudo isso, todo mundo está a fim de comprar. De repente, que eu acho que é o risco, né? Se a economia começa a voltar, o S&P está subindo, será que, né, talvez seria em outro preço, é o primeiro ponto, mas além disso tem a eleição americana, Perfeito. Que o Trump está acelerando na pesquisa, o Biden está, né, piorando nas pesquisas, e realmente, né, o mercado vê o Trump como alguém que está falando em cortar mais imposto, então para o fiscal seria pior ainda, então acho que o fiscal é um grande tema, continua sendo um grande tema. E o que acontece com o 10 years, se ele volta a abrir em algum momento, isso pode ser um risco. Eu acho que outro risco é, tipo, por que a economia está tão resiliente, né? Acho que tem algumas coisas. Primeiro, tem os lags, né, que o Fed sempre fala, que é basicamente o tempo que demora para a economia sentir esse aumento de juros. Pensa, né, simplificando, basicamente, a pessoa física tomou um mortgage no auge do Covid, lá baixíssimo, e está travado, né, por 20, 30 anos. As companhias tomaram dívida muito baixa no Covid, você olha o custo financeiro das empresas, está caindo com esse aumento de juros, porque ele travou uma dívida baixíssima e tem muito caixa que está rendendo mais agora. Então o cara está se beneficiando do juro alto por enquanto. Mas em algum momento, né, mais segundo semestre 24, 25, começa a bater mais refinanciamento e também para as pessoas, né, com mortgage, eventualmente você tem mais mortgage em refinanciar, você quer comprar uma casa nova, o mercado meio que travou por um ano, mas não é para sempre, em algum momento esse mortgage mais caro tem que, né, conversar com os preços aí de housing. Então, o poupança em excesso também, a gente estima que vai acabar meados do próximo ano, e o impulso fiscal, que estava sendo muito positivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, vira negativo o próximo ano, né? Então, acho que todas essas coisas deveriam ser ruins para crescimento e nunca é simples acertar, não é tão linear, assim, quando o crescimento começa a virar, qual o impacto que isso vai ter. Então, por isso que é tão importante esses cortes, porque talvez salva um pouco isso, mas né, acho que então os riscos são crescimento para baixo, que nem o Ferreirinha tinha falado, fiscal, né, e com um pouco de eleição, e também o geopolítico, que ainda não acabou. Tem eleição de Taiwan, aqui no começo de janeiro, né, a gente continua vendo vários riscos aí geopolíticos no radar. Boa. Se eu puder adicionar só mais um quarto ponto, eu concordo com todos os pontos que o Andrew trouxe, é a questão de liquidez no sistema. Porque esse ano, por mais que o Fed, né, o balanço do Fed continue reduzindo, né, continue contraindo, o que seria
algo que seria detrator para a liquidez, né, na economia, você teve uma questão técnica ali de uma conta muito grande que tinha de depósitos no Fed, né, que os fundos tinham deixado dinheiro, mais de 4 trilhões no Fed, e que agora eles vêm sacando dessa conta e comprando títulos do Tesouro, dessas emissões. Então isso efetivamente acabou esterilizando, né, o efeito da redução do balanço do Fed. Então o net, né, o líquido dessa história foi que a liquidez que a gente calcula no sistema né, americano esse ano cresceu. Ela cresceu 12%. E isso foi contra-intuitivo, né? Todo mundo esperava que o Fed vai reduzir o balanço, a liquidez no sistema vai diminuir e isso vai ser algo negativo. Mas isso não aconteceu, isso acabou sendo esterilizado, esse efeito, e você teve um crescimento de liquidez esse ano. Tanto é que ativos de maior risco, como por exemplo cripto, né, que respondem muito a essa questão de liquidez, acabaram subindo bastante. Então, para o ano que vem é algo para ficar de olho, porque essa conta desse dinheiro que está parado no Fed, ela já deve chegar próximo de zero já no primeiro trimestre. Então, se o Fed continuar reduzindo o balanço dele no ano que vem, você pode também ter um efeito de contração de liquidez que a gente não viu em 2023. Então, outro ponto para ficar de olho, porque de fato você tem esse potencial, né, essa potencial redução de liquidez. Dito isso, tem o fator que o Andrew falou, que hoje você tem gordura nos juros, né? Então, se o crescimento começar a piorar, se a liquidez começar a piorar, enfim, hoje você tem um juros de 5,5% nos Estados Unidos que você consegue cortar e reestimular a economia. Isso é muito favorável, né? A gente não tinha isso no passado. A gente passou mais de 10 anos com um juro muito baixo, próximo de zero, o que era um problema, porque qualquer recessão, qualquer desaceleração que você tinha, você não tinha, né, a alavanca de juros para conseguir reestimular a economia. Agora você tem, né? Então, por mais que existem essas preocupações, você tem ali um potencial de, o Fed acelera o corte de juros e consegue reequilibrar ali né, a economia. Eu tenho certeza que a partir do meio do ano que vem a gente vai estar falando muito sobre esse tema também que o Andrew colocou, que é a eleição nos Estados Unidos, né? De fato, a gente tem visto uma melhora bem expressiva nas perspectivas para uma possível eleição do ex-presidente Trump, mas ao mesmo tempo tem uma distância grande até esse momento e muita coisa pode acontecer, né? Tem alguns processos judiciais ocorrendo, enfim. Com base nisso, eu não queria nem entrar muito no mérito de quem vai ganhar com a distância que nós temos. Acho que seria injusto fazer essa pergunta, mas eu queria ouvir rapidinho, até acho que você pode responder essa, Ferreira, para o pessoal que estiver olhando para o ano que vem e esperar algum tipo de determinação, uma vitória dos republicanos e dos democratas, né? Como que os mercados normalmente reagem a uma vitória de cada um dos partidos? Olha, acho que você sempre tem o mercado tentando antecipar, né, quem vai ganhar, e aí você tem cestas, né, de setores que tendem a ir melhor com democratas ou republicanos, então isso traz uma volatilidade natural durante o período de eleições, mas eu diria que se você olhar o histórico de longo prazo, a tendência assim, não é tão clara, já ganhou democratas, ou ganhou republicano, o que é melhor para o mercado. Em teoria, né, o mercado tende a dizer que republicanos tendem a ser melhor para o mercado, porque são mais pro-business, mas se você olhar o histórico, assim, a verdade é que a Bolsa Americana meio que vai bem em qualquer cenário, né? Historicamente, a gente viu, tanto com republicanos quanto democratas, a Bolsa Americana ter uma performance muito sólida, né, ao longo de várias décadas. Então, para mim, eu sou menos preocupado com quem vai ganhar a eleição, mas eu sou mais preocupado com o tema fiscal, né? Como vai ser tratado esse tema, porque os Estados Unidos vai ter que passar por um processo similar ao Brasil, que eles terão que subir impostos, né? Não tem alternativa. Tudo bem que pode ter corte de gastos, mas ninguém quer falar de corte de gastos nesse momento, né? Tem duas guerras acontecendo, ninguém vai querer cortar, né, o budget de defesa nesse momento. Então, eu acho que os Estados Unidos ele vai ter que passar por um processo de aumento de impostos ou corte de subsídios, né, em algum momento, que talvez é uma discussão para 2025, pós-eleições, né? Então isso me preocupa mais do que, de fato, quem vai ganhar. E aí, quem vai ganhar, acho que tem muito dessa volatilidade intrasetorial, né, do mercado. Às vezes compra mais healthcare, ou compra mais defense, enfim. Mas quem ganha a eleição, no fim do dia, a Bolsa Americana, acho que acaba passando bem aí por esse movimento. Maravilha, vamos mudar um pouquinho de geografia para a gente seguir. Eu vou falar sobre China agora e depois a gente entra no Brasil
que é o grande tema de interesse da nossa audiência, com certeza. Quando a gente estava falando anteriormente sobre as surpresas de 2023, o Ferreirinha comentou que o mercado todo esperava, né, que fosse um momento de impulso, pelo menos de curto prazo, nos mercados chineses. A gente viu um ou outro movimento como esse logo no início, mas depois uma grande decepção. E toda aquela dúvida em cima da capacidade do governo de fato crescer os 5% que tinha prometido. Em que momento a gente entra agora? Qual que é o estágio que a gente entra em termos de perspectiva para o mercado chinês olhando para 2024, para a economia chinesa como um todo? Daqui a pouco a gente faz um paralelo até o que se possa representar, de repente, para alguns ativos aqui no Brasil. Andrew, o que vocês estão enxergando atualmente para lá? Então, acho que ficou claro é que o Xi não quer fazer a bazuca que, né, o mercado adoraria. Né? O mercado adora, né, essa injeção de estímulo, assim, né, que a gente aprendeu desde da Lehman. Viciado, né? Ficou viciado em estímulo, então sempre a gente gosta de falar, vamos ser responsável fiscalmente, mas na verdade quem é irresponsável é onde, né, a Bolsa vai bem normalmente, pelo menos nos últimos 15 anos. E eu acho que a China, o Xi tem muito essa ideia que, né, a reabertura era um substituto de estímulo. Acho que isso que convenceu ele a reabrir, porque a economia estava indo muito mal lá no né, lockdown, né, que ele estava, com tolerância zero ao Covid, e o mercado interpretou isso como agora vai, e na verdade era tipo, posso fazer isso, a economia melhora um pouco, e aí eu não preciso fazer muito estímulo. Aí, né, sei lá, 5 meses atrás começou a já evaporar um pouco esse efeito, e ele começou a fazer estímulos mais bem específicos e tem aumentado o estímulo, mas eu acho que talvez o ocidental aprendeu isso melhor na Lehman e teve o Great Depression como um grande trauma assim, do Ocidente, que é que você tem que agir rápido e cedo do que ficar fazendo a conta-gotas esse estímulo. Então, ele está com dificuldade de melhorar a confiança tanto do local quanto do estrangeiro. E, além disso, tem toda essa parte geopolítica que o estrangeiro está tendo mais e mais resgate, né, o fluxo saindo de China, indo para mercados emergentes ex-China. Então, né, eu acho que esse é o grande pano de fundo lá. Tem a seleção de Taiwan, que também preocupa muito, porque muito estrangeiro viu o que aconteceu com a Rússia, né, de ser totalmente, né, tirado do sistema internacional. Então, você não pode... você pode ter um risco, né, de acontecer isso de novo. Então, se é um grande fundo de pensão americano, uma coisa assim, você não pode tomar esse risco. Então, a gente está vendo isso, né, com certeza pesando nos mercados. Só que tem algumas coisas assim para pensar para o Brasil, né? Acho que várias coisas, na verdade, mas uma delas ele está fazendo estímulo suficiente que está ajudando o PIB. Então, você vê, por exemplo, minério de ferro aí super, né, bem, por exemplo. Mas outro jeito de pensar, tipo, também o Brasil, por muitos anos, era um play de China. Então, se a China vai bem, Brasil vai bem, se vai mal, vai mal. E, na verdade, a China é meio que quem está se sacrificando para essa desinflação, sabe? Um dos grandes drivers dessa desinflação é que o Xi não quer fazer tanto estímulo. Então, na verdade, acaba sendo bom para todo mundo que depende de, né, cortar juros e tal, né? Que nem o Ferreirinha falou, pô, tem uma guerra no Oriente Médio, tem, né, um monte de coisa rolando e ainda assim o petróleo não sobe, né? Quem teria dito, o S&P vai bombar esse ano, né, vai ter guerra e ainda assim o petróleo vai cair, né? Então, acho que isso é porque a China realmente não está fazendo todo esse estímulo, né, que as commodities em geral estão desapontando. E eu acho que isso, na verdade, acaba sendo mais positivo do que negativo para o Brasil, porque o que a gente está tradando é juros no mundo fechando, inflação caindo. Acho que esse que tem que ser o foco quando a gente pensa para todo mundo, né, no Ocidente. Então, acho que esse seria o resumo. E aí, Ferreira, nesse tema ainda, a grande preocupação que nós tínhamos era a questão do mercado imobiliário na China, né? Falamos bastante sobre isso. Fato é que nenhuma grande bomba acabou surgindo, né? Você teve alguns efeitos latentes de nomes que surgiram, mas a gente não viu aquele impacto em cadeia tão expressivo e o minério de ferro permanecendo ali próximo a $130 por um bom tempo. Primeiro, eu queria tentar entender um pouco da lógica por trás disso e se, de alguma forma, esse tema continua a preocupar para 2024, algo para monitorar em relação à China. Sim. Olha, acho que assim, o primeiro ponto é que todo mundo sabe, né, dessa bolha, né, imobiliária lá na China e a necessidade de se controlar esse setor por parte do governo, mas o lado bom da história é que está tudo na mão do governo.
né? Então o governo que é dono dos grandes bancos, então você não gera uma crise de incerteza tão grande como foi a crise de 2008 no mundo, onde ninguém sabia qual era a exposição, e aí um banco não queria emprestar para o outro, e isso gerou aquele colapso no setor bancário como um todo. Lá na China não. Lá na China o governo consegue né, consegue gerir a situação de uma maneira muito mais controlada, e ele está fazendo isso aos poucos, de uma forma mais gradual. Então demora mais para o ajuste ser feito, mas você não gera aquele grande choque que foi em 2008, que é uma coisa muito boa. Mas a narrativa em relação à China, a expectativa dos investidores em relação à China, ela é muito ruim. Então todo mundo acha que a China está numa situação muito fraca, que a economia está muito mal. Só que quando você olha para os vários dados, como por exemplo o preço do minério de ferro, né, a situação dos bancos chineses, por exemplo, você vê que assim, a situação não é tão ruim quanto a narrativa indica, né? Então, na verdade, a gente está até com uma visão mais positiva em relação aos ativos chineses no ano que vem, porque você teve uma compressão de múltiplos gigantesca, né? Então, você pega as big techs chinesas, negociavam aí 40, 50 vezes lucro, hoje negociam abaixo de 10, e com uma perspectiva de crescimento bastante razoável para os próximos anos, né? Crescendo receita 15% ao ano, uma expectativa de crescimento de lucro próximo de 20% para os próximos anos. Então me parece que né, hoje você tem uma precificação de um cenário que todo mundo acha que a China está muito, muito mal, mas você olha para os dados e fala, bom, não parece que está tão mal assim. Então acho que tem uma certa uma certa diferença aqui entre visão do mercado e preços de ativos que nos agrada. É fato que acho que você não vai ter nenhum catalisador de curto prazo, nenhum trigger muito claro. Então, assim, muito investidor saiu da China e esqueceu a China. Tanto é que a gente estava olhando esses dias o ETF Emerging Markets ex-China, né? Ou seja, mercados emergentes sem China. E esse ETF cresceu muito ao longo dos últimos 12 meses. Então, tem muito investidor, de fato, comprando mercados emergentes sem exposição à China. Então, colocaram a China de lado. Mas a verdade é que toda vez na minha carreira aí de 20 e poucos anos de mercado que eu ouvi que algum mercado era uninvestable, né, ou não dá para investir naquele mercado, historicamente isso sempre se mostrou um excelente ponto de compra daquele mercado, né? O Brasil, a gente já ouviu algumas vezes isso, o Brasil é uninvestable, você tende a marcar o low ali quando você... É hora de comprar, né? É hora de comprar. Então, eu gosto de China por conta disso. Acho que o sentimento está muito ruim, os ativos estão muito deprimidos, mas você olha para os dados, né, para o hard data, não parece que as coisas estão tão ruins assim. E com esse benefício adicional do governo, tem um controle da situação melhor do que no Ocidente, né, no que tange a esse controle do setor imobiliário. Eu acho curioso. Eu vi alguém postando no Twitter, não me recordo quem, e também eu não vou saber quantificar exatamente, mas comentando sobre essa desaceleração na China, né, com os dados recentes, você fala assim, pô, a China está começando a desacelerar, mas você vê lá a venda do varejo crescendo, sei lá, mais de 10% na comparação anual, produção industrial, sei lá, 6, 7%, você fala, putz, se toda a economia que estivesse desacelerando tivesse assim, estaria ótimo, né, o sonho nosso. Exato. E eu acho que a gente só deixou de falar sobre um tema, a gente comentou por cima, mas eu esqueci de fazer essa pergunta, que na verdade nem é muito sobre China, claro que envolve, mas é mais sobre Estados Unidos, que é a questão da inteligência artificial. Sei que ainda, apesar de ser algo que todo mundo estudou, é difícil de estimar o tamanho do impacto, eu acho que isso está bem evidente, mas assim, quando vocês pensam 2024 para o mercado, principalmente norte-americano, que é onde tem esse maior impacto devido às big techs, o que vocês estão enxergando para esse ano? Assim, o céu é o limite, de fato, para essas empresas? Qual que é o tamanho potencial que isso pode se tornar? É impossível atualmente você ficar short na Bolsa Americana devido a esse tema? Enfim, como vocês estão analisando esse assunto, pensando nos aprendizados de 2023 e nas surpresas que ele pode vir a gerar para 2024? Uma pergunta bem difícil, imagino eu. Muito difícil essa pergunta. Sim, o céu é o limite, né? Pode ser uma coisa revolucionária, tipo uma revolução industrial, assim, nesse nível. A gente está no começo dessa revolução, mas também eu acho que tem que ter humildade para entender que nem normalmente quem está na frente no começo não é quem vence depois. Então, obviamente, o ChatGPT, todo mundo só fala disso. A gente não está nem convencido que ele é o grande vencedor no final das contas.
As outras empresas têm alguns plays, né, diferentes, com prós e contras. E também, né, como é que você monetiza isso, né? Por enquanto a Nvidia está monetizando muito isso, mas se você for olhar mesmo, tipo, quem que está comprando tantos chips Nvidia, eles estão ganhando dinheiro com essas compras? Acho que é isso que a gente tenta, né, olhar. E por enquanto não muito, assim, né? Tipo, a Microsoft, né, vai cobrar um pouco mais, né, agora com, né, a suite deles lá, porque se você quer o pacote que tem, né, AI, mas, né, pelo que a gente viu, por enquanto não é tão, assim, incrível essa, né, proposta de valor para o consumidor, e é meio que quase o único cara que está ganhando dinheiro mesmo com AI por enquanto, né? Acho que o que aconteceu esse ano foi todo o Venture Capital apontou nessa direção, você captou muito dinheiro, a primeira coisa que você faz para garantir que você consegue mostrar algum serviço é comprar chips infinito da Nvidia, então meio que não tem chip para comprar mais. Uhum. Mas, né, acho que realmente quem tem algum, né, jeito de monetizar isso, talvez Meta está começando a andar nessa ideia que o WhatsApp, a gente como brasileiro, né, o WhatsApp é dominante aqui no Brasil, talvez eles começam a incluir mais coisa de AI lá para você poder usar como seu assistente quase, fazer, né, reserva de viagem, de restaurante, de, né, começar meio que ser seu super app, onde você usa tudo ali. E quem quer, né, fazer advertisement usa o WhatsApp, né, vai ser o melhor lugar para eles monetizarem isso, que hoje em dia eles monetizam quase nada lá, mas assim, são coisas bem específicas, fora os semicondutores que vão ser muito demandados. Se eu pudesse falar um negócio de China também que eu esqueci de falar, claro, é que eu acho que é interessante também nessa geopolítica, como é que o Brasil se encaixa, né, nessa geopolítica nova. Muita gente fala do nearshoring, obviamente é bom para o México, talvez para a Índia, Sudeste Asiático, o Brasil não é muito play de nearshoring, mas a gente está vendo o Brasil meio que se beneficiando, né, indiretamente. Eu acho que ninguém criou uma narrativa boa até agora, tipo, você vê a planta da BYD vindo aqui para o Brasil, a Shein vindo para o Brasil, agora, né, Temu vai vir para o Brasil, TikTok, né, e-commerce, né, vindo para o Brasil, acho que já revolucionando o varejo, revolucionando o setor de automóvel. Eu acho que mais e mais o Brasil está, e obviamente a gente viu as linhas de transmissão, semana passada tem o State Grid que levou tudo, né, então, né, no pré-sal, né, estão bem presentes, então acho que o Brasil está virando mais e mais estratégico. Quando a gente olha o mundo, assim, muitos países têm que escolher, se está do lado dos Estados Unidos ou está do lado da China. Você viu que a guerra da Rússia é quase um estudo para isso. Mas tem poucos países no mundo que conseguem jogar os dois lados desse jogo. Até pela necessidade dos outros dois países, né? Exatamente. Tanto dos Estados Unidos e da China. Exatamente. Então, acho que o Brasil e a Índia são meio que exceção, que você pode ainda comprar coisa da Rússia que os Estados Unidos não vai te tirar, não vai te cancelar porque ele precisa de você. A Índia também está comprando um monte de petróleo, né, da Rússia, ainda assim não vira inimigo dos Estados Unidos, então você consegue jogar os dois lados. Então, por muito tempo o Brasil não era estratégico para os Estados Unidos e tal, e agora eu acho que está sendo estratégico para os dois. Isso pode ser, né, positivo para a gente em termos de investimento, não necessariamente como um hub de exportação, que a gente vai fabricar iPhone, né, que nem, né, seria o ideal, mas tem outro ângulo que a gente ainda se beneficia. Boa. Você quer adicionar alguma coisa a respeito de inteligência artificial, Ferreira? Não, concordo com o que o Andrew falou. Acho que tem um ponto interessante quando a gente olha a revolução do celular, né, e da própria internet, que os ganhadores iniciais não necessariamente foram os ganhadores, como ele mencionou, né, ao longo do tempo. E aí você... uma série de novas empresas vão, né, surgir, vão ser criadas, que podem ser os Googles do futuro, mas que no curto prazo, acho que está claro que os maiores ganhadores são as próprias Big Techs, né, que conseguem cada vez mais ficarem mais e mais fortes e defender, né, o seu business model, né, e que tem mais caixa para investir, enfim, então eles conseguem comprar empresas que estão crescendo. Então, por enquanto, as Big Techs continuam sendo as grandes vencedoras, né, as Magnificent Seven, né, que o mercado tem chamado, mas que ao longo do tempo isso pode mudar, né, pode surgir novas empresas que né, usem o AI de uma forma revolucionária e que a gente nem conhece, nem sabe da existência delas ainda. Foi assim, né, com o celular e foi assim na criação da internet também. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o Brasil. Queria começar já logo de cara falando sobre a Bolsa, depois a gente tange alguns outros pontos importantes, mas com esse rally de fim de ano, o que eu mais escutei da nossa audiência no Radar especificamente
ou perdi a oportunidade, ou ganhei dinheiro, agora estou vendendo, vou esperar alguma outra coisa aparecer. Só que ao mesmo tempo eu olho casas de análise, incluindo o Research da XP, estimando projeções para o fim do ano acima de 140 mil pontos, praticamente unânime dentre as casas de análise, né? Então eu queria começar com você esse tema, Ferreira. Assim, quem não tem posição agora, o que deve fazer e qual que é a sua perspectiva para esse ano? Legal. Bom, a gente veio muito animado ao longo de 2023 com a Bolsa Brasileira, como eu falei, né, dizendo que bom, o Brasil está barato, o Brasil está muito bem posicionado geopoliticamente, então o Brasil deve continuar atraindo fluxo de investidores estrangeiros. A gente viu ao longo do ano uma saída de estrangeiros ali em julho, agosto, quando a Treasury abriu, e a gente vinha dizendo que, olha, isso não nos preocupa, porque toda reunião que a gente faz com o investidor estrangeiro, a gente vê um interesse muito grande em Brasil, porque faltam opções, né? Faltam opções de mercados líquidos que estejam razoavelmente baratos, né? Porque a Índia é muito interessante, mas é um mercado caro para burro, o México também é um mercado super interessante, mas também é um mercado menor e super caro, enfim, e o investidor está saindo de China. Então, esse cenário, ele continua válido para o ano que vem, com a cereja aí em cima do bolo, que é o corte de juros, né, seguindo, e a gente provavelmente chegando aí numa Selic de um dígito alto. Então a gente, né, fez um estudo que, se você pegar todos os ciclos de corte da Selic dos últimos 20 anos, a Bolsa tem um retorno durante o ciclo de corte de mais ou menos 3 vezes o retorno do CDI no período. Então o que a gente vem dizendo para os investidores é que, olha, o CDI até agora foi incrível, né, teve um retorno excelente, mas não necessariamente vai continuar sendo quando a gente olha para 2024, porque a gente está num cenário de queda de juros e mesmo dentro da renda fixa, o CDI tende a perder para os títulos pré-fixados e para os títulos atrelados à inflação durante um ciclo de corte e perdem ainda mais para a Bolsa e para os fundos imobiliários. Dito isso, Stetter, sem querer jogar uma água no chope, eu acho que, de fato, quando a Bolsa sobe 20% num período tão curto de tempo, isso abre espaço para uma acomodação de curto prazo. Não é normal que a Bolsa continue subindo em linha reta. Então, para quem não está investido, talvez, né, esperar um pouquinho, ter alguma oportunidade de compra, alguma correção, acho que pode fazer sentido, porque, de fato, a gente olha para o nosso valor justo para o final do ano, de 142 mil pontos, é quase que o carrego do CDI. Né? Se você olhar o CDI para o ano, isso dá mais ou menos uns 140 mil pontos para o final do ano que vem, de 2024. Então, de fato, a Bolsa sempre dá espaços, né, para a gente fazer compras, sempre tem uma oportunidade ao longo do ano, e essa eu acho que a oportunidade ela vai existir. Então, de fato, eu acho que tem espaço para uma acomodação de curto prazo, mas olhando ao longo do ano a gente continua bastante otimista. Só para completar, a gente trouxe uma análise no último relatório que indica, bom, se as coisas derem mais certo, ou seja, se os juros lá fora caírem mais, se os juros aqui no Brasil caírem ainda mais, principalmente os juros de longo prazo, aí a gente consegue ver um valor justo para o Ibovespa acima de 150 mil pontos. Não é o cenário base, a gente usa o nível de juros atual que o mercado precifica, né? A gente usa o que está na tela, mas a gente mostra ali que, olha, se esse cenário de desinflação continuar, se os juros continuarem caindo, isso pode sim trazer um upside, um potencial de valorização ainda maior do que o que a gente vê. Né? E aí, Ferreira, eu queria até aproveitar como contextualização, eu vi outro dia um post também no Twitter do nosso ilustríssimo João Braga, em que ele pegou a performance das empresas que compõem o Ibovespa do dia 7 ou 8 de junho de 2021, que foi a última máxima histórica, até o dia que bateu a máxima, foi um dia depois, né, da decisão do Fed, naquela quarta-feira, coisa de 2 semanas atrás. Foi curiosa essa imagem, porque é aquela tela da Bloomberg que você coloca, né, Ibov, Move, você consegue ver a pontuação que cada empresa está conseguindo puxar do índice. Nesse período, a Petrobras tinha puxado, 14, 15 mil pontos. Consequentemente, se nenhuma outra empresa tivesse saído do lugar, a gente estaria falando agora de um Ibov a 144, 145 mil pontos, né? Um sonho distante que talvez possa ser concretizado no fim do ano com base nas estimativas de vocês. Mas o que eu quero dizer com isso é que, embora a bolsa projetada, né, pelo Research da XP tenha uma performance similar
para o fim do ano do que seria um CDI, a gente pode ter uma composição de empresas que tem uma performance superior. Com base nisso, quais são os principais temas, os principais setores ou os principais nomes para aproveitar para esse ano e quais são aqueles que o pessoal deveria tomar um pouquinho mais de cuidado? Perfeito. Não, seu ponto é muito válido, porque de fato a gente teve uma performance muito forte da Petrobras, né, ao longo desse ano. A gente até brinca, né, que os Estados Unidos teve a Magnificent Seven, a gente teve a Magnificent One, né, que o índice fora, sem Petrobras, né, quase não andou, ficou de lado boa parte do ano, e quando você inclui Petrobras, né, o índice teve uma alta importante. Então isso traz para a gente uma visão para 2024, de fato, bastante otimista para o setor, para as small caps, né, para as empresas de setores cíclicos domésticos que se beneficiam mais dessa queda de taxa de juros e que são menos dependentes do cenário de preço de commodities do cenário externo. Ao longo desse ano, o que a gente vem batendo na tecla em 2023 era de que, olha, a bolsa inteira está muito atrativa. Então a gente gosta de commodities, gosta do setor de bancos, gosta do setor elétrico e também das small caps. Para o ano que vem, talvez de fato essa divergência comece a acelerar e a gente veja uma performance ainda melhor dos setores cíclicos domésticos, que são os setores que ficaram mais amassados, aí, mais para trás, quando a gente olha no período dos últimos 2, 3 anos. Né? Quando você pega a máxima do valuation, né, do PL, da bolsa sem commodities e sem bancos, né, aquela bolsa outros, ela foi exatamente ali em 2021, quando a Selic estava em 2. Agora, a gente tem uma Selic ainda e próxima de 12, com essa bolsa, né, outros, né, a bolsa sem bancos, sem commodities, ainda muito barata. Então, de fato, acho que esses setores, né, o setor de varejo, construção civil, saúde e educação, setor de transportes e bens de capital e o próprio setor de bancos também, financeiro, eu acho que tem um potencial de ter uma performance muito boa, muito sólida ao longo do ano que vem. Então eu diria para o investidor ficar de olho, porque de fato as small caps estão muito para trás em relação ao restante da bolsa. Dito isso, para o investidor que é mais conservador, quer tomar menos risco, quer comprar papéis, né, mais defensivos, eu acho que a estratégia de dividendos continua fazendo bastante sentido. Né? É uma estratégia que tem ido super bem ao longo dos últimos 2 anos. E eu acho que para 2024 pode ir bem também. Talvez não tão bem quanto as small caps, mas é para um outro perfil de investidor. Né? Para o investidor que quer renda, quer receber os dividendos, quer ter papéis mais defensivos e não quer tanta volatilidade na carteira. Né? As small caps a gente vê, às vezes um mês sobe 20%, no outro mês devolve tudo. Né? Então tem gosto e perfis de riscos bastante diferentes. E você, Andrew, quais são suas considerações aí para a Bolsa Brasileira aqui para 2024? Então, acho que ainda está barato, né, no PI, né? Então a gente acha que a Bolsa no Brasil e no mundo andou aqui em novembro e dezembro por razões fundamentadas, né? Realmente as coisas mudaram, né? Treasury lá fora foi de 5 para baixo de 4, o Fed realmente acabou o ciclo e abriu uma porta para cortar várias vezes próximo ano, que, né, as pessoas estavam achando que o PIB está muito forte no terceiro tri, né, o lucro das empresas está super resiliente, a guerra está super contida, né, saiu até um artigo hoje falando que, né, talvez vai, né, começar, né, a entrar num período final aí da guerra, discussões e tal no Oriente Médio, e também da Europa, né, Rússia e Ucrânia em algum momento no próximo ano também. Então acho que a gente tem um pano de fundo muito bom para risco, e o Brasil é um dos cavalos que tem muitos juros para cortar, talvez o que mais tem juros para cortar no mundo. Então acho que faz sentido o que a Bolsa andou, não acho que as pessoas deveriam olhar e falar, pô, já foi, perdi. Realmente o cenário mudou. E a gente acha que a inflação no mundo e no Brasil vai continuar, né, normalizando para baixo nos próximos dados. Então, não acabou ainda esse trade, que eu acho que foi o grande driver e vai continuar sendo aí nos próximos meses. Dito tudo isso, a gente acha que 2024, tanto para o Brasil quanto em geral, vai ser outro ano desafiador, que não vai ser uma linha reta, né, eu acho que a janela agora está boa, acho que ainda continua por um tempinho, mas tem vários riscos aí no meio do caminho. Entre eles, né, pensar no Brasil, acho que esse juro alto, por mais que está caindo,
continua sendo um juro bem alto, né? Pensar na média do próximo ano ainda vai ser duplo dígito, e é diferente. Você fala, pô, a gente sobreviveu 13,75 e, pô, o PIB até cresceu bem esse ano, então as pessoas estão meio que, né, não tão preocupadas mais com isso, agora vai. Mas eu acho que tem que lembrar que teve muito fiscal, né, tanto na eleição, na transição, né, e esse ano que segurou mais do que cancelou esse impacto da política monetária, e por isso que a política monetária teve que ficar tão alta por tanto tempo também. Próximo ano a gente tem um impulso fiscal negativo. Além disso, o agro ajudou muito esse ano, né? Claro que é difícil prever isso, mas tudo indica que não vai ser tão bom o próximo ano, pode até ser um fator, né, negativo. Tem o risco do El Niño ainda, né? Um fator adicional para o lado contrário. Né? Exatamente, então poderia, né, ser ruim em vez de ser tão bom. E a economia realmente está começando a desacelerar, né? Então, e além disso aí o risco político que eu acho que o global dominou esse ano, com a economia desacelerando, tendo eleição municipal próximo ano, eu acho que realmente começa a ser um risco mais, né, tangível, assim, né? Então você junta todas essas coisas e com expectativas muito altas do Fed cortar juros, né, que a gente falou, né, 6 vezes próximo ano, o Brasil é ultra sensível, a gente viu nos últimos meses a isso mudar. Então acho que tem vários riscos aí, várias cascas de banana no meio do caminho de 2024, mas por enquanto a gente acha que deveria continuar e vai mais. Eu acho que só para a gente fechar aqui então sobre esse tema, assim, primeiro, uma coisa que eu escutei ao longo do ano no Stock Pickers principalmente, mas que pelo menos por hora não parece ter surtido muito efeito ou trazido de fato algum impacto relevante, era a questão das mudanças que começariam a ocorrer no Banco Central, né, à medida que o governo colocasse pessoas que poderiam ter mais esse viés dovish, com a intenção de cortar juros de repente mais do que seria o adequado para algum momento. E fato é que no ano que vem, em algum momento também, a gente vai ter uma mudança da presidência, vai ter uma composição maior de membros escolhidos pelo governo atual, né? Queria ouvir de vocês se vocês enxergam isso como um risco, de repente, até para trazer algum tipo de falta de credibilidade adiante com a política monetária. E se o risco fiscal vai continuar sendo o principal ponto de debate ao longo do ano que vem também. A gente estava falando sobre aquele tema do déficit, né, que a meta do governo era zerar para o ano que vem, aí o Lula veio e disse que isso não seria factível, o mercado interpretou mal naquele primeiro momento, mas depois deu uma apaziguada. Esses vão ser temas importantes também para o ano que vem? Tem mais alguma coisa que a gente deixou de mencionar referente ao Brasil? Eu acho que tudo é relacionado ao fiscal, né, que você falou, mas eu acho que a reação do governo à desaceleração econômica, né, começar a fazer mais coisa populista, eu acho que é um grande, né, fator de preocupação. Mas sim, acho que você listou bem os outros aí, eu acho que o Banco Central... Acho que o que a gente aprendeu por enquanto é que normalmente a pessoa quando senta na cadeira tem um incentivo até, né, de criar uma carreira, né, querer ser ministro da Fazenda, querer crescer, tem um incentivo a, né, tentar ser razoável. Claro que, né, não vai ser pessoa mais, né, ortodoxa que o mercado adoraria que tivesse, mas vai ser alguém, né, dentro do mundo, né, mais heterodoxo, alguém mais razoável. Eu acho que, né, por isso que não está precificado nada, nenhuma loucura aí, né, de política monetária em 2025, pelo contrário. Então, né, para mim, eu acho que isso faz sentido, assim, né, a gente viu isso com o Haddad, eu acho que, imagino, deve ser o mesmo playbook para quem assumir lá no Banco Central. Eu acho que a gente tem muito trauma, né, da época do Tombini, mas acho que era outro mundo. Normalmente as pessoas fazem coisas erradas quando tem muita gordura e tem muita confiança e você está na capa do Economist, esse tipo de coisa, né? Quando você está com, né, o mercado já, né, duvidando bastante, você tem que mostrar credibilidade, tem que ganhar essa credibilidade, então acho que normalmente o incentivo é na outra direção. Sua visão é essa também, Ferreira? Eu acho que, assim, quando a gente olha o Brasil nos últimos anos, acho que tem um amadurecimento institucional bastante relevante, né? Ou seja, a reforma tributária que a gente aprovou agora vem sendo discutida há vários governos, né? Não é uma reforma de apenas um governo. A autonomia do Banco Central também, né? Acho que é ponto passivo de que não irá mudar, né, no curto prazo. Então, o Brasil tem mostrado vários desses exemplos, né, de amadurecimento institucional. Então, acho que por isso que o mercado tem precificado um prêmio de risco menor
em relação a esses potenciais riscos, né, de mudança da cadeira, mudança da presidência do Banco Central, enfim. E eu acho que tem um outro ponto interessante, que agora a gente tem condições de cortar juros, né? O juro real está muito alto e o processo de desinflação está acontecendo. Então, hoje mesmo você já tem bastante gente falando numa Selic potencialmente em 8, em 7, em 2025, que a gente não concorda aqui na XP, mas você já tem esse tipo de debate. Então, de fato, o cenário ele é bastante mais favorável para um corte de juros. Agora, se quem quisesse, né, quem sentar na cadeira começar a tomar atitudes que o mercado não concorda ou que não tenha, né, potencial espaço para isso, o que vai acontecer é que a curva empina, né, então os juros longos voltam a subir e isso acaba esterilizando boa parte do efeito, né, para efeito de dívida no governo, fiscal, precificação de ativos, enfim. Então, não é tão fácil, né? O Banco Central não tem tanto controle assim dos juros. O Banco Central tem controle dos juros de curto prazo, mas os juros de médio e longo prazo é o mercado que define. Então, se quem estiver sentado na cadeira começar a tomar, né, ações que não condizem com o cenário, o mercado vai responder e reagir rapidamente, né, em relação a isso, e você tem aquela empinada dos juros longos que não é o que a gente está vendo. Boa. Só para a gente fechar então, última pergunta bem rápida. Se vocês tivessem que escolher uma classe de ativo ou uma empresa, algum tipo de investimento para 2024 que a nossa audiência não poderia deixar de ter na carteira, qual que seria essa escolha? Acho que para mim seriam ativos de risco de maneira geral. Então, os investidores brasileiros nos últimos anos migraram muito para o CDI, muito para o pós-fixado, mais de 80% do fluxo de novo dinheiro que entrou no mercado foi para o CDI, e é hora de começar a tirar, já passou da hora na verdade, né? Porque como eu falei, o CDI foi muito bom até agora, não necessariamente vai continuar sendo. Então, ativos de risco de maneira geral, né? Então, dentro da renda fixa, títulos atrelados à inflação, um pouco mais de pré-fixado, fundos imobiliários, fundos alternativos, fundos globais, fundos multimercados também e ações, né? Renda variável. Então, diversificação para mim, voltando a tomar mais risco, é muito importante para o investidor brasileiro que está muito ligado, está com a sua carteira muito atrelada ao CDI. Então, acho que esse é o grande risco de 2024, é a gente continuar muito preso a um CDI que vai cair, né, ao longo do ano e vai ser cada vez menor. E você, André? Eu acho que é exatamente isso que eu acho também, né? Até teve o meu ex-chefe, Luiz Tuberger, estava lá no escritório semana passada, falou um negócio engraçado. Ele falou, próxima vez que o CDI bater 2 no Brasil, me lembra que é para eu ficar no CDI, entendeu? Tipo, agora é exatamente o contrário desse momento, né? As pessoas têm isso em mente que o CDI está 2%, o dinheiro está queimando aqui no bolso, tem que fazer uma coisa, vou comprar venture capital, qualquer coisa. Fumo, e até não querer na mais. verdade é o contrário, né? Nessas horas que está tudo caro, e a gente falou, né, bastante ao longo desse ano, né? Pô, mas eu consigo 1% ao mês, líquido, né, isento, blá, blá, blá. E eu acho que fala, tá, mas é por isso que a bolsa estava 7 vezes PI, né, com dividend yield de, sei lá, 8, 9%, e no Brasil e lá fora também, que nem eu falei, né, o equal weighted S&P estava super barato, no começo do ano até as mega cap techs estavam super baratas, e normalmente esses pontos são os bons pontos de entrada para tomar risco. Eu acho que agora a gente está no meio do caminho, né, mas os juros ainda estão altos, aí parece que a bolsa já foi, não necessariamente é isso, né, ainda está ok o valuation, né, os juros ainda vai cair e a inflação está normalizando, então acho que realmente as pessoas ainda estão com pouco risco na carteira e normalmente e é irônico, né, as pessoas que estão comprando muito crédito privado, né, de empresas que você nem teria o equity talvez daquela empresa, achando que tem risco nenhum, na verdade se der tudo errado aquilo tem provavelmente mais risco do que você ter as mega cap, né, ou lá fora ou aqui no Brasil, então eu acho que isso também seria minha mensagem para todo mundo aqui assistindo. Show. Bom, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Uma honra poder fechar o ano ao lado de quem conhece tanto. Então, tenho certeza que em 2024, além de desejar naturalmente que seja um ano maravilhoso para vocês, vamos perturbá-los com certeza ali durante os programas do Stock Pickers, às vezes aqui no Radar também. Enfim, um prazer poder fechar aqui 2023 ao lado dos senhores. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, e é isso, pessoal. Foi também uma honra permanecer por mais de 200 radares, 200 infomornings ao longo de todo 2023
com a sua presença, no seu café da manhã, na sua hora do almoço. Desejo uma ótima virada. E assim, quando a Bolsa voltar a funcionar, estaremos presentes aqui com mais Radar, já iniciando no dia 2 de janeiro, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.